Lucas 11, 27 e 28. Diz assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados ou felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus foi direto ao ponto. Esta mulher fez um elogio à mãe de Jesus, Maria, né? E Jesus poderia ter aproveitado a oportunidade para aqueles que têm Maria como a sua intercessora. Jesus poderia ter aproveitado a oportunidade e dito realmente: sim, Maria é a minha mãe, né, a venerada mãe, aquela que me auxiliará ou aquela que também intermediará junto comigo. Mas Jesus não disse isso. Jesus desviou a mente daquela mulher para um outro ponto, trouxe a mente dela. A resposta foi para que ela entendesse que o mais importante de tudo é ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e guardar, obedecer, viver na prática aquilo que a palavra nos ensina. Quando Jesus disse isso, não existia o Novo Testamento, os Evangelhos. Depois que Cristo ascendeu aos céus, é que os escritores escreveram Mateus, Marcos, Lucas, né, João, e então hoje temos os Evangelhos, mas na época não existia. Mas Jesus se reportou à palavra de Deus, se reportou o que já existia de livros escritos, né? O Pentateuco, também alguns livros proféticos que já tinham sido escritos. E vejam que importância Jesus dá. O que aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e ele disse: Bem-aventurado aquela que concedeu e os seios que amamentaram. Depois disso, o que? Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, que palavras Jesus disse? Jesus estava explicando as estratégias de Satanás, como Satanás atua, como Satanás ele exerce o seu poder maligno sobre as pessoas. E então aquela mulher ficou encantada e disse aquelas palavras, exclamou as palavras que está aqui no verso 27. Mas Jesus não negou a importância da sua palavra, da sua ideia, da sua expressão, exclamação, mas não negou, mas também não enfatizou. Jesus a levou para um outro terreno, para uma outra ideia, para um outro pensamento, dizendo para ela assim: o importante é ouvir e guardar a palavra de Deus. Sabe por quê? São João 5,39 diz assim: vocês examinam, Jesus disse, examinam a palavra de Deus, as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E Jesus disse: mas são elas que de mim testificam. Jesus disse isso porque a sua geração, os seus contemporâneos, não o reconheciam como Filho de Deus, como Salvador. E então Jesus disse assim: vocês procuram na Bíblia, leem a Bíblia porque acham que vão se salvar, e ele disse, e então afirmou: a palavra de Deus testifica de mim. Eu sou o Salvador, estou diante de vocês. Às vezes também nós procuramos, lemos a palavra de Deus achando que vamos nos salvar e esquecemos do Salvador, do Cristo da Bíblia. Estudamos a Bíblia do Cristo, mas não aceitamos o Cristo da Bíblia. Estudamos a Bíblia do Cristo, mas não aceitamos o Cristo da Bíblia, melhor dizendo e corrigindo o pensamento. Que Deus te abençoe neste dia, que você realmente entenda o significado da palavra de Deus. Se tirarmos Jesus aqui da Bíblia, ela só restará papel, histórias da humanidade, histórias escuras, de trevas, de conflitos, de medos, de morte, de violência. Mas ao aceitarmos a Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus Salvador, então a luz se irradia, a luz penetra em nossas almas, espancando as trevas e transformando os nossos caminhos em caminhos de vida, paz
e esperança. Tenham um bom dia. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.